Olá, meus queridos, mais uma vez é um prazer muito grande estar com vocês nesta quarta-feira de oração. Que bacana, né? A igreja está onde? A igreja está no lar, tá bom? É importante a gente ter esse pensamento, porque dá uma impressão que a gente não está tendo nada, não está reunindo. Estamos sim, a igreja está no lar. Toda quarta-feira, todo domingo, então, a gente tem um vídeo, tá? E aí a gente passa a, a meditar na palavra de Deus, tá bom? Muito bem, vamos lá, vamos orar? Vamos pedir a bênção do Pai e aí nós vamos meditar no livro de 1 Coríntios, que é o livro que nós estamos estudando. Eu tenho falado já que a gente está estudando a Bíblia desde o comecinho, estudando até de uma maneira um pouco diferente. Com certeza hoje vai ser uma lição que vai abençoar também a sua vida, tá bom? Baixe sua cabeça. Obrigado, Senhor, por mais esta quarta-feira. Rogamos a tua bênção, a tua direção sobre nosso momento aqui de culto. Abençoa o teu povo, dirija-nos, ó Deus, e que em cada lar, ó Deus, a tua igreja esteja ali representada. Em cada lar nós temos uma igreja, ó Deus, e que os líderes, os chefes de cada casa possam tomar essa responsabilidade para si e assim, Pai, conduzir o pequeno rebanho ali da sua família. Muito obrigado por tudo, oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos lá então. Abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 5, verso 1. Quero falar de um assunto bem complicadinho, tá? Eu quero falar um pouco sobre a imoralidade. Aí vocês vão ver o assunto que nós temos aí. 1 Coríntios capítulo 5, verso 1. Abra lá então sua Bíblia, acompanhe comigo e vamos pensar nesse versículo e a partir desse versículo a gente vai expandir bastante o assunto, tá bom? 1 Coríntios capítulo 5, verso 1 diz assim, tá? Palavra forte de Paulo, hein, gente? Presta atenção. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Depois você termina de ler o capítulo 5, você vai ver que foi bem pesado da parte do apóstolo Paulo, tá bom? Gente, a igreja na cidade de Corinto, infelizmente, vivia em torno de seus costumes antigos. A igreja era nova, os hábitos eram bem antigos. E dentre os hábitos antigos, nós temos a questão da moralidade, aqui neste caso a imoralidade, né? Enfatizada pelo apóstolo Paulo em relação à vida dos coríntios. O que nós sabemos sobre aquela época é que os costumes e hábitos assustam a qualquer pessoa dos nossos dias. O que chamamos de imoralidade era algo comum para os coríntios. A sexualidade não era vista com tantos tabus como nos nossos dias. Havia casas e mais casas, por exemplo, de prostituição. As mulheres eram comercializadas. As relações homossexuais, seja por parte de homens ou mulheres, era grande e comum. A própria Grécia Antiga promovia a sexualidade e a homossexualidade. Em festas, por exemplo, de uma classe social mais rica, havia verdadeiros bacanais, onde o sexo era realizado por um grupo de pessoas com trocas de casais. Havia também casos de incesto ou mesmo de pedofilia, que eram aceitos pela sociedade. A imoralidade descrita por Paulo aqui em 1 Coríntios é algo bem sujo e bem perverso. Pensando na comunidade cristã, Paulo então ele pretende orientar para que os cristãos fujam desse tipo de comportamento. O número de doenças transmitidas nessas festas era muito grande. E além disso, os tratamentos médicos eram quase nada, não é? Isso, gente, sem pensar na gravidez indesejada que colocava centenas de crianças nas ruas. A visão da sexualidade naquela época
é muito diferente da visão dos nossos dias. E nós não queremos diminuir o peso de responsabilidade, mas nós precisamos entender os contextos a fim de nos posicionar, gente, diante de uma realidade que tanto nos assusta, que é a sexualidade. Tá bom? Por isso que nessa noite eu quero pensar em algumas orientações do apóstolo Paulo em relação à sexualidade. Tá bom? A primeira orientação do apóstolo Paulo em relação à sexualidade é que o sexo deve respeitar os laços familiares. O incesto não é uma relação aceitável. Toda relação incestuosa entre irmãos, primos, tios, tias, pais implica em problemas. E os problemas podem ser ligados, por exemplo, à questão sanguínea, ou pode estar ligada aos vínculos afetivos, mas o fato é que não era algo aceitável, como também nos nossos dias não é algo aceitável. Por exemplo, em relação ao incesto, poderiam vir filhos com problemas mentais, com problemas físicos, não é? E o tanto é que o caso citado por Paulo era de uma pessoa querendo se relacionar com a madrasta, querendo ou não, estava se relacionando com a madrasta. E essa relação ofende ao pai de família. E é interessante que a própria lei levítica proibia esse tipo de relacionamento. Por isso que os laços familiares exigem respeito e consideração entre pais e filhos, entre primos, entre madrasta e assim por diante. Por isso que Paulo deseja transmitir que a família de Deus tenha um padrão moral diferente dos gentios. Os gentios têm padrões ligados aos seus costumes. E nós, como família de Deus, nós também precisamos ter um padrão moral diferente daquele que os gentios utilizavam. Tá bom? Muito bem. A segunda orientação é que o sexo deve respeitar os limites sociais. Paulo diz que o caso na igreja de Corinto ultrapassa os limites dos gentios. Ou seja, os gentios não têm limites. Vale tudo, não é? Para os gentios não havia freios. Os gentios se relacionavam sem pensar em limites. Porém, meus queridos, o povo de Deus precisa ter limites. Muitos pagãos realizavam orgias como adoração a seus deuses. O sexo tinha um componente ligado ao culto pagão. Por isso que o povo de Deus vê o sexo como dádiva e bênção do Pai. Não existe uma conotação religiosa, mas social e íntima da família. Por isso que o sexo deve respeitar os limites sociais. Bom, vamos seguir. Terceiro lugar, a terceira orientação de Paulo é que o sexo deve respeitar o ambiente de realização. O sexo deve ser praticado em ambiente seguro e com privacidade. O sexo não deve ser compartilhado com outras pessoas, tipo o que aparece nos nossos dias hoje, o tal do swing, ou na forma de pornografia. O sexo é algo privado. Não precisamos expor o que estamos fazendo. O sexo deve ser praticado por duas pessoas maduras com vínculos de responsabilidade. O sexo não deve ser casual, mudando de parceiros com frequência. O sexo deve ser praticado por casais com vínculos físicos, afetivos, psicológicos, espirituais e assim por diante. Por isso que o sexo precisa de segurança. O sexo ele é livre ao casal, mas restrito ao seu ambiente. Por isso que o casamento é um dos lugares mais seguros, onde existe mais conforto para a realização do sexo.
Deus instituiu o casamento para isso. Não somos animais, meus queridos, que nos relacionamos com qualquer um que passa na rua. Então, tome muito cuidado com isso. O sexo deve respeitar o ambiente de realização. E a última orientação de Paulo é que o sexo deve respeitar as pessoas envolvidas. O sexo deve atender às necessidades de ambos e não somente de um lado. Se atender somente uma parte, o sexo se transforma numa prática narcisista. Por isso que o sexo foi criado para que o casal desfrute de intimidade e privacidade. O sexo respeita o parceiro ou a parceira. O sexo não considera o outro como um objeto, mas considera o outro como pessoa que precisa de respeito. O sexo não deve ser comercializado. O comércio desrespeita os indivíduos, os coloca numa posição de mercadoria. O comércio de pessoas explora e banaliza as pessoas. Por isso que você vê um grande crescimento do comércio por vídeos, filmes, revistas, não é? Você vê que a internet veio para divulgar e expandir ideias erradas em relação ao sexo. Pessoas não merecem ser usadas e desrespeitadas, tá? Muito importante, gente, o sexo deve respeitar as pessoas envolvidas. Não sei se vocês perceberam, se a gente olhar desde a primeira orientação, ou seja, que o sexo deve respeitar os laços familiares, por isso que as relações incestuosas precisam ser evitadas, tá bom? O sexo deve respeitar os limites sociais, tá? Existe um limite. E é interessante que Paulo diz, olha, o que está acontecendo aí na igreja de Corinto ultrapassa os limites dos gentios. Então existe sim um limite, tá, que deve ser considerado. Paulo também fala que o sexo deve respeitar o ambiente de realização. Ou seja, o sexo deve ser praticado em um lugar seguro e com privacidade. E o sexo deve respeitar as pessoas. Por isso que nós não somos a favor da pornografia, nós não somos a favor deste comércio, não é, ligado à prostituição de pessoas. Tá bom? Vamos concluir? Infelizmente, gente, nossas igrejas não discutem sobre este assunto. Estou aqui falando talvez um pouco mais rápido, porque nós estamos num vídeo, nós não podemos estender muito, tá? Mas infelizmente as nossas igrejas não discutem sobre este assunto, que é um assunto importante para ser debatido. Infelizmente há muitos tabus, há muitos preconceitos ainda. Mas há limites e questões que precisam ser consideradas. O sexo é algo sagrado. Deus concedeu o sexo para que ele seja usado para o bem-estar do ser humano. Então, quando eu falo sagrado, é no sentido de ter sido criado por Deus e colocado para o homem. Infelizmente, a imoralidade deturpa e desrespeita a Deus. Pense sobre esta palavra, pense sobre a igreja de Corinto. A igreja de Corinto havia absorvido tudo que vinha da cidade, e a cidade era uma cidade grega, não é? E essa cidade, com todos os seus hábitos e costumes, tá bom? Que infelizmente deturpava e destruía a ideia e a imagem do que vem a ser a questão do sexo e a sexualidade na vida das pessoas, tá bom? Esta é a palavra que eu quero deixar para vocês nesta quarta-feira, tá bom? Gente, estamos juntos, hein? Vamos nessa, não vamos parar, vamos continuar seguindo com os nossos planos, temos muitas coisas para serem feitas, tá bom? Nós vamos logo começar o nosso segundo semestre, nós vamos precisar, na realidade, da ajuda de vocês para tudo aquilo que envolve planejamento para esse segundo semestre de 2021. É uma pena que eu pensei que nós já estaríamos reunindo
no presencial, mas ainda não temos condições. Os números ainda estão bem altos sobre a Covid, mas graças a Deus que os idosos já tomaram a vacina e o número de idosos que têm tido algum tipo de comprometimento tem sido bem menor. Temos que cuidar muito daqueles que ainda estão na faixa aí dos seus 30, 40 anos, que é um grupo de risco. E logo, logo a vacina vai chegar para estes e aí nós vamos ter uma tranquilidade maior, tá bom? Continue orando por mim, por minha família. Ore, por favor, pela igreja, pelas famílias, tá ok? Todos os dias, das 14 às 15 horas, estamos juntos em oração, tá bom? Gente, eu quero dar um forte abraço para todos vocês, tá bom? E ó, um beijo no coração. E um beijinho para as crianças também, não esqueci, tá bom? Tchau, tchau.